E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel e estamos começando mais um vídeo para o canal. Pessoal, antes de começar o vídeo eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que comentou no nosso último vídeo aí de Bootstrap para iniciantes. O pessoal o vídeo teve um feedback bem positivo, eu agradeço a todo mundo, o pessoal que tem me seguido nas redes sociais aí. Vou deixar meu Instagram aí para vocês, se tiver alguma dúvida relacionada a essa aula ou outras aulas, pode me chamar lá que eu tento te ajudar. Pessoal, antes de mais nada, vocês podem ver que a gente vai fazer um projetinho do zero com React. Foi um projeto que eu fiz no workshop para uma escola de São Paulo. Eu espero que tenha alguém aí no canal que tenha me acompanhado lá. E é um projeto bem legal, porque eu acho que ele ensina bastantes conceitos do Bootstrap, principalmente do React, em consumir uma API, que eu não sei, eu acho que a gente ainda não fez essa aula aqui para o canal. Eu vou gravar esse vídeo, um vídeo só, e vou dividir ele em várias partes para ir postando durante a semana. Porque hoje é sábado, como vocês podem ver aí, 30 de outubro, às 10 da noite, e amanhã cedo eu tenho uma viagem bem especial para poder fazer, para poder dar uma descansada aí, que já tem um tempinho que eu não tiro um tempo para poder descansar. E aí eu queria saber, se vocês querem acompanhar aí a minha viagem no Instagram, deixa aí nos comentários, porque aí se o retorno da galera for legal, eu posto algumas coisas de lá sobre a viagem. Pessoal, bora colocar a mão na massa aqui. O que eu vou fazer? Tá? Vou iniciar uma aplicação React do zero. Eu não vou utilizar TypeScript nessa aplicação. Vai ser JavaScript mesmo, para a gente ter uma abordagem um pouquinho diferente do que a gente já fez. Vou utilizar o NPX. Se você não sabe como utilizar o NPX, você pode usar o NPM. Você pode usar o Create React App se você tiver instalado na sua máquina. Você pode usar o NPM. Tem um videozinho explicando como que você faz para poder fazer essa instalação na nossa série de React para iniciantes. Assiste o primeiro vídeo lá que eu explico para vocês, porque é meio que um pré-requisito, tá? Você ter assistido a série de React para iniciantes para poder fazer esse projetinho que a gente vai fazer aqui. Então vou utilizar o NPX mesmo, o Create React App, e aí eu vou dar um consulta, deixa eu ver aqui, Weather React. Pode ser qualquer nome aí, tá, pessoal? Aquele ali foi um nome fictício, porque consulta tempo eu já tinha utilizado no workshop, eu já tenho esse projeto aqui na minha máquina. E pessoal, eu acho que esse é um projeto muito legal para vocês poderem utilizar como portfólio, tá? Enquanto vai fazendo a instalação, vou conversando com vocês aí. E assim, é muito importante para você que está querendo ingressar na carreira. Muita gente me manda mensagem lá no Instagram perguntando algumas dicas para poder ingressar na carreira, e eu acho que assim, às vezes a pessoa não tem experiência e ter o portfólio é muito legal, sabe? Eu acho muito importante vocês terem esse portfólio aí para vocês poderem de fato compartilhar isso, né, com os tech hunters da vida aí. Enquanto está instalando aí, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar, tá? Eu vou trazer aqui no meu outro monitor. Eu vou precisar que vocês criem a conta de vocês aí nesse sitezinho aqui, weatherapi.com. É totalmente gratuito, tá, pessoal? Você vai vir em Sign Up, vai criar a sua conta. Eu já tenho a minha, então vou fazer login com ela aqui. Eu preciso lembrar a senha, não me lembro da senha. Pronto. E aí o que você vai fazer, né? Assim que você fizer login, você vai para cair para essa tela aqui e você vai copiar esse API Key aqui, ó, que a gente tem aqui. Esse API Key, ele é um plano grátis, tá, pessoal? Você não precisa pagar, é totalmente gratuito. E eu posso fazer 1 milhão de consultas por mês nessa API. Então, assim, é bem tranquilo, tá? Impossível qualquer um de vocês aí passar desse limite. Pessoal, feito essa conta, criou sua conta e copiou esse API Key aqui, o que vocês vão fazer?
eu vou entrar aqui no projeto que eu acabei de criar e vou abrir ele no meu Visual Studio Code. Vocês podem... eu instalei um comandinho aqui, code, que eu consigo abrir, mas vocês podem ir lá no arquivo mesmo, onde vocês... na pasta que vocês fizeram essa instalação e abrir normalmente no VS Code, vindo aqui em File, Open e selecionando a pasta, dá na mesma, tá, pessoal? E aí o que eu vou fazer? Vou abrir meu terminal, eu consigo, no Mac é Ctrl Crase, ou então você pode vir aqui em Terminal, New Terminal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um npm run start ou um yarn start. Como eu tenho o costume de utilizar o yarn, eu vou utilizar o yarn aqui também. Ele vai abrir aqui para a gente. Ele abriu no meu outro monitor aqui, mas eu vou trazer aqui para baixo. A gente tem uma instalação simples do React, nesse caso utilizando o JavaScript. E aí a gente vai fazer uma limpezinha nesses arquivos aqui, pessoal. Porque tem muita coisa que a gente não vai precisar utilizar. Então o app.css a gente apaga. O app.test, tá? Atenção nisso, a gente apaga. O index.css a gente apaga. A logo a gente apaga. E esses dois arquivos aqui também, o report web vitals e o setup test também a gente apaga. Por que, Miguel, que você está apagando isso? Porque na instalação básica do React vem muita coisa que a gente não utiliza. Então, nesse caso aqui, como é um projeto bem simples, não tem necessidade da gente estar utilizando. Vou abrir aqui o index.js e vou apagar esses comentários também. E estou apagando essa chamada dessa função aqui do report web vitals, porque como a gente apagou o arquivo, a gente não precisa mais dele. Na linha número 5 também, a gente vai apagar o report web vitals. Vamos apagar o import desse index.css na linha 3. Vou salvar. E aí ele continua reclamando para mim, olha. E aí é bem fácil, tá, pessoal? Ele está falando que ele está tentando importar o logo.svg e ele não existe. Esse logo está sendo chamado no app.js. Então eu vou apagar esses dois imports aqui. E aqui eu vou apagar tudo e vou deixar só essa div aqui. Vou dar um H1 aqui e vou colocar Weather API. Vou voltar lá no nosso carinha, vou atualizar. Eu preciso nesse momento atualizar porque eu apaguei muitos arquivos, tá? Mas normalmente você não precisa atualizar. Se eu vier aqui, reparem que já está aqui. Ó. Se eu mudar aqui a API 2 e vou salvar, já está aqui, já está funcionando perfeitamente a nossa instalação básica do React. Vou mudar um pouco aqui, pessoal, para ficar mais fácil de vocês verem. Vou fazer esse teste aqui, vou diminuindo um pouco. E aí o que eu vou fazer, tá, pessoal? Na nossa pastinha public, vou fechar esses dois arquivos. Na nossa pastinha public, vou apagar o favicon também, que eu não quero. Vou apagar esses dois logos aqui, .png, que eu também não preciso mais. E vou apagar o manifest.json e o robots.txt. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Para vocês verem que assim, a instalação do React básica ela vem com várias coisas que num projeto simples provavelmente você não vai utilizar e você pode apagar. Essa daqui é a condição mínima que eu preciso ter para uma aplicação React funcionar, tá? E aí o que eu vou fazer? Dentro do public eu vou importar o Bootstrap. E aí, para você poder pegar o link que eu estou pegando aqui, eu vou deixar ele na descrição, mas se você quiser fazer essa mesma procura que eu estou fazendo, você vai digitar no Google Bootstrap CDN. Vai abrir esse primeiro link aqui, getbootstrap.com, e aqui ele já tem esse link aqui, esse carinha aqui que a gente quer. Vou copiar esse carinha. Por que eu estou fazendo assim, tá, pessoal? Porque é a maneira mais rápida, mas não é a mais performática. O que esse cara vai fazer? Vou abrir o index.html aqui. Posso tirar tudo que está em verdinho, que são comentários. A gente também não vai precisar. Já vou apagar aqui, já vou explicar para vocês, tá? Esses dois links aqui a gente também não vai precisar, porque a gente apagou o manifest.json e a gente apagou a logo, né? Vamos apagar. Podemos apagar esse meta aqui também. Esse theme color aqui a gente também pode apagar.
e vamos apagar esse favicon aqui que a gente também não está utilizando. Vou salvar, tudo funciona, compiled successfully, ou seja, deu tudo certinho aqui. Posso atualizar aqui, tudo ok. Aí eu volto aqui, vou copiar, na verdade eu já copiei, já está no meu Ctrl C aqui, e vou colar aqui embaixo do title. Ó. O que está fazendo? É como se eu estivesse importando um CSS, pessoal, é a mesma coisa. Só que ao invés de ser um arquivo que está dentro do meu projeto, eu estou pegando ele da internet. Então não muda nada. Não é o melhor dos mundos fazer isso daqui, por quê? Porque o que acontece? Se o usuário não tiver conexão com a internet, ele não vai baixar os estilos. O ideal é que estilo ele seja local mesmo. Então, eu poderia ter baixado os arquivos do Bootstrap e colocado dentro do nosso projeto, e aí eu fazer o style, importar ele aqui, né, bootstrap.css. Mas como esse nosso projeto, eu quero que ele seja simples, e também eu vou consultar uma API do tempo, então eu preciso que o usuário tenha acesso à internet, né? Então, vai funcionar exatamente do jeito que eu quero. Vou salvar e reparem que a fonte ela vai mudar. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem que a partir do momento que eu salvar, a fonte ela vai perder o que a gente chama de serifas, né? Que são essas pontinhas. Por exemplo, o 2 aqui tem uma pontinha, o W aqui tem uma pontinha. Eu vou salvar. Percebam que ó, salvei, ele tirou os espaçamentos e a fonte mudou assim drasticamente, né? Eu acho que todo mundo conseguiu perceber. Isso é sinal que o Bootstrap está funcionando, está na nossa aplicação certinha, que a gente pode prosseguir. Aqui dentro, pessoal, eu vou precisar fazer basicamente só isso. Vou fechar o nosso index.html e vou dentro do nosso app.js. Vou abrir ele aqui. E aí, nesse app.js, que é o que a gente vai, de fato, fazer as nossas alterações, aquilo que a gente vai precisar construir mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Vou deixar essa div aqui, a gente pode deixar ela aqui, não tem problema. Eu só vou tirar esse class name, porque eu não vou manipular o CSS diretamente, eu vou utilizar só o Bootstrap aqui, porque é para vocês verem o que eu consigo fazer com o Bootstrap. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um nav, e aí é muito importante a semântica, né? Eu vou bater bastante nessa tecla da semântica correta do HTML, porque isso ajuda na indexação. E aí o que eu vou fazer? Dentro desse nav, eu posso fechar aqui, que eu não vou precisar utilizar mais. Dentro desse nav, eu vou utilizar algumas classes do Bootstrap. Pessoal, é importante salientar que eu não decoro isso, tá? Isso não está 100% memorizado na minha cabeça. Só que como eu fiz um workshop para uma escola de São Paulo, e é recente isso, então acaba que eu lembro, porque eu fiz isso bastante ao vivo com uma galera, tá? E fica aí a sugestão, 2 sugestões que vocês têm como missão me dar. Se vocês querem ver a minha viagem, eu acho que vai ser uma viagem bem legal. E se vocês acham legal alguns eventos ao vivo aqui no canal no YouTube, deixem aí no comentário se vocês assistiriam, tá? Então a gente vai ter uma classe aqui que se chama navbar. Posso ir salvando aqui que vocês vão ver que não acontece nada, tá? Por enquanto, dentro desse nav aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um link que vai ser... dentro desse link eu vou colocar aqui, ó, Miguel Maia, Miguel Previsão do Tempo. Pode ser isso mesmo. Tá aqui o nosso link já. E aí o que eu vou fazer? O nosso link, dentro desse class name aqui, eu vou colocar mais algumas classes. Eu vou colocar navbar expanded md, que eu quero que na resolução média ele seja um pouquinho mais expandido. Eu quero que esse navbar meu, navbar dark, ele seja no estilo escuro. E eu quero que ele tenha um background, o BG é de background, também escuro. Percebam que já escureceu para mim aqui. E aí eu quero que ele tenha uma margem bottom, ou seja, tudo que ficar abaixo dele aqui que seja de 4, né? Aqui não necessariamente são 4 pixels, tá, pessoal? O Bootstrap ele tem uma medida dele lá, que 1 é um pouquinho, 2 é um pouco mais, 3 é um pouco mais, e assim vai. E aí o que eu quero?
Isso daqui eu sei porque eu já testei, já fiz algumas outras vezes, então vai funcionar legal para mim. E aí o que eu quero? Eu vou colocar um class name nesse carinha aqui, navbar brand, que ele já vai dar uma estilização um pouco maior, um pouco mais imponente para mim. E aí, pessoal, é legal salientar que o intuito desse vídeo é mostrar para vocês consumindo uma API e mostrar para vocês o poder do Bootstrap ou dessas ferramentas que são essas bibliotecas de componentes de estilos, como que você consegue fazer uma estilização rápida, né? E construir um projeto do zero com uma velocidade bem grande. E eu quero, nesse cara aqui, o text white, eu quero que o texto dele seja branco, porque nesse caso faz mais sentido para mim. Ele está dando um warning aqui, sempre que ficar esse amarelinho aqui, algumas pessoas perguntaram em alguns outros vídeos, não se preocupem, ele está falando que tem alguma coisa aqui que pode estar errado, mas que não é um problema, é só tipo assim, olha, tem alguma coisa aqui que provavelmente está errado e ele requer um pouco de atenção. Se eu deixar o mouse aqui em cima de qualquer lugar dessa linhazinha amarela aqui, ó, ele vai me mostrar, olha. Ó, o href, o atributo href, ele é obrigatório para uma âncora, para ser acessível através do teclado. E aí eu vou colocar um href aqui, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar esse top aqui, só para ele parar com esse aviso aqui. Quando eu coloco um jogo da velha, quer dizer que eu quero navegar até alguma div ou qualquer coisa que tenha esse ID top. Como não tem ninguém com esse ID top, ele não vai funcionar, mas é só para sumir o alerta aqui para a gente, tá, pessoal? Então a gente tem o nosso nav, a gente tem o nosso link, que não vai para lugar nenhum. Reparem que ele colocou o top aqui, mas ele não vai para lugar nenhum. E aí, debaixo do nosso nav aqui, eu vou colocar um cara que eu vou dar o nome de main, na verdade eu vou utilizar a tag main do HTML. E nessa tag main, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma classe também do Bootstrap. Antes de eu utilizar essa classe aqui, só para vocês entenderem, ficar um pouco mais visual, vou remover e eu já vou aplicar ela logo em seguida. Vou criar uma div aqui e nessa div eu vou utilizar uma classe que se chama Jumbotron. O Jumbotron, meu gatinho está aqui reclamando, o Jumbotron ele é uma estilização bem legal que eu já vou explicar para vocês. E aí eu vou colocar aqui aquela classe que eu coloquei antes, a container. A container, ela limita um pedaço do meu site e esse efeito que eu quero, entendeu? Eu não quero que ele fique com a largura de 100%. E reparem que não tem zero CSS no meu projeto e ele já está responsivo, ó. Se eu ir ajustando aqui, eu já tenho um projeto bem responsivo. E aí dentro do meu Jumbotron, eu vou estilizar primeiro, pessoal, para depois a gente fazer a conexão de fato com a API, né? E aí dentro do meu Jumbotron, eu vou criar um parágrafo bem simples e aqui, na verdade, eu quero um título primeiro e embaixo um parágrafo. Então, eu vou colocar o meu H1 aqui e aqui eu vou escrever, ó. Verifique agora a previsão do tempo da sua cidade. E aí a gente vai salvar. Ele apareceu grandão aqui pra gente, mas beleza, esse é efeito que eu quero mesmo. Porque como aqui está apertadinho, dá a sensação que está grande, né? Mas não está tão grande assim. E aí, o que eu vou fazer? Nesse parágrafo aqui, eu vou dar um pouco mais de instrução para o usuário. Eu vou colocar aqui, ó, digite o nome da sua cidade no campo abaixo e em seguida clique em pesquisar. Beleza, aí eu quero utilizar uma classezinha aqui do Bootstrap também, que ela se chama lead, porque ela vai dar um pouquinho mais de destaque aqui para esse nosso parágrafo, tá? E aí o que eu vou fazer? Debaixo desse parágrafo, eu vou criar uma outra div, e dentro dessa div, o que eu vou fazer? Essa div aqui eu vou colocar uma classe nela, que eu quero que ela seja uma linha, então ela vai ser um row, e eu quero que ela tenha um margin bottom de 4.
E aí dentro desse carinha aqui, eu vou criar uma outra div, já vou explicar para vocês. E aí dentro desse carinha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um input. A gente já utilizou o input nas nossas aulas de React, então aqui vai ser um contexto bem parecido. Tá, vamos ver como é que tá ficando. Salvei. E aí o que eu quero? Esse input meu, vou colocar uma classe nele, olha que legal, pessoal, que chama form control. E ele já vai estilizar o input para a gente, bem simples, tá? E aí nesse carinha aqui, ó, nessa classe que está de fora do input, eu quero uma coluna que ela seja da largura de 6, na largura média de 6, porque aí eu tenho um input aqui e ele está bem responsivo já. Percebam aqui, ó, que a gente já tem praticamente um pouco responsivo. Então, pessoal, com poucas linhas de código você já consegue ter algo bem responsivo. É lógico que dá para a gente melhorar bastante coisa aqui, mas eu acho que para a ideia desse projeto, para um portfólio, para ser algo inicialmente simples de se fazer, super atende. Tá, continuando aqui, a gente tem o nosso input, e aí debaixo dessa div aqui que a gente fez, eu vou criar o nosso botão. Porque a gente falou para o usuário clicar em pesquisar, né? Então a gente vai ter um botão aqui. Reparem que o botão nativo do HTML ele tem uma estilização bem feia. Com o Bootstrap a gente consegue melhorar isso bem rápido. Se eu digitar só, se eu não me engano é BTN, né? Se eu colocar só BTN, ele já remove a estilização nativa do botão e aí eu consigo colocar um BTN Primary, que aí ele já fica um botãozinho azulzinho bem mais bonito. Eu quero que ele seja um pouco maior também. Fechado, pessoal. A princípio, essa vai ser a estilização do nosso projeto. A gente já tem basicamente tudo aqui que a gente precisa para poder fazer funcionar. E aí começa a mágica de fato do React, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é conseguir manipular o nome da cidade, né? O que o usuário está digitando ali. E aí, aí que entra uma coisa que a gente chama no React, que se chama Two-Way Data Bind, que é o quê? Uma manipulação de duas vias. Miguel, não entendi bolhufas, o que é isso? O que acontece, tá, pessoal? O React, para ele poder controlar a tela aqui, porque o React ele é uma lib responsável por manipular aquilo que é exibido ao usuário, né? O usuário aqui no caso sou eu mesmo porque eu estou criando, mas imagine que isso aqui é um serviço de alguma empresa que permite lá que usuários consultem a previsão do tempo da cidade deles. Então, o que acontece? O React ele é responsável por manipular e entregar tudo aquilo que está no front-end ali para o cliente. Então, o React, quando você vem e digita alguma coisa aqui, ele está lendo aqueles dados e manipulando aqueles dados de alguma maneira. E isso a gente chama de Two-Way Data Bind, que é uma manipulação de duas vias. É o usuário inputando os dados e o React fazendo alguma coisa com aqueles dados. E isso é muito fácil da gente ver acontecendo. O que eu preciso fazer aqui então? Lembra-se, sempre quando eu vou manipular um campo, um input, um clique de alguma coisa, muito provavelmente, principalmente de um campo, eu vou precisar de um estado. E aí a gente tem opções de estados globais, que talvez futuramente no próximo vídeo aí eu possa explicar sobre eles, o que é um estado global, e aí existem várias ferramentas que dá para poder manipular esse estado, uma bem conhecida, o Redux. Deixem aí nos comentários se vocês querem aprender sobre estados globais, quanto que a gente usa. E muitas das vezes a gente vai ter um estado local da aplicação. Por quê? A gente tem esse componente todo aqui e dificilmente algum outro componente vai precisar saber o nome da cidade ou quando o usuário clicou em pesquisar. Então a gente identifica que a gente precisa de um estado local. E para poder usar um estado local, eu preciso de um carinha do React que se chama useState. useState ele é um hook, tá? Então sempre quando vocês verem alguma coisa no React que chama use alguma coisa, isso é um hook, é chamado de hook, tá, pessoal? Então eu faço o seguinte, import
do React, e aí entre chaves aqui eu vou dar o nome daquilo que eu quero importar, e nesse caso é o useState. E para eu poder usar o useState, como que funciona? Já ensinei isso também. Vou criar um nome, uma constante, o primeiro e aí entre colchetes, o primeiro parâmetro é o nome da nossa variável, aquilo que vai guardar o valor, tá? Aquilo de fato que guarda o valor. Então eu vou dar o nome de City, para ser bem objetivo, e é muito importante que variáveis tenham um nome bem claro assim. Quando a pessoa bater o olho, ela tem que saber provavelmente o que aquela variável está guardando. E nesse caso é bem simples, ela está guardando uma cidade. E esse segundo parâmetro, repare que ele vai ficar até com uma cor diferente depois que eu usar o useState aqui, é uma função responsável por armazenar o valor nessa variável aqui. Então lembrem sempre disso. Quando eu usar o useState, primeiro parâmetro é o valor em si, de fato. Segundo parâmetro, uma função responsável por armazenar o valor. Só essa função pode guardar o valor dentro dessa variável aqui. Eu quero dar o nome, então, de novo, quero que seja um nome bem explícito. É o quê? A função que seta a cidade, bem claro. E aí eu venho aqui e faço useState. useState, que é o carinha que eu importei ali na frente. Reparem que depois que eu abro e fecho parênteses aqui, o React ele já até descobriu para mim que o primeiro é uma função. Se eu deixar o mouse aqui, ele fala que ele está assinado, que ele foi declarado, mas nunca foi lido, por isso que tem esse tracejadinho amarelo de warning aqui. E o segundo, ele fala para mim que é uma função, por isso que ele está falando que é React Dispatch, essa função aqui é do tipo React Dispatch. E nesse cara aqui, ele não sabe o que é, porque eu não defini, ele está indefinido. E aí, dentro dos parênteses do useState, eu coloco qual valor que eu quero que seja o valor inicial dessa função. Como cidade é sempre um texto, e qual valor que eu quero que seja o valor inicial? Um texto vazio. E aí, se eu voltar e deixar o mouse aqui em cima, reparem que ele não está como indefinido mais. Como eu utilizei as aspas, e aspas quer dizer que eu estou referindo a um texto, a uma string, um tipo string, então ele sabe que cidade agora é uma string. E aí, como eu já tenho algo para poder controlar um estado de maneira local nessa aplicação, o que eu vou fazer? Eu quero que o meu input, isso vem do HTML, ele tem uma propriedade value, eu quero que ele tenha o valor de cidade. Então, pronto, isso aqui já está rolando agora uma via dessa manipulação lá. Lembra que eu falei com vocês, two-way data bind? Então já tem uma via, o React ele já consegue controlar esse componente. O React já está passando para o componente o valor dele. Então, se eu vier aqui digitar, reparem que não vai funcionar. Por quê? Porque eu disse para o meu HTML aqui, olha, quem controla esse input agora é o React, porque o valor é um estado que eu criei dentro do React. Tanto é que se eu vier aqui digitar aqui uma cidade do lado da minha aqui, que é Belo Horizonte, a capital de Minas, e salvar, reparem que ele vai vir aqui para dentro. Se eu quisesse que Belo Horizonte fosse a cidade inicial, eu poderia deixar aqui dentro das aspas. E aí o React, o que ele faz? Ele pega esse valor, coloca ele aqui dentro, e aí aqui dentro de City agora tem o texto Belo Horizonte. E aí como eu vim aqui no input e falei que o valor desse input é o cidade que eu criei aqui em cima, e o cidade é o Belo Horizonte, por isso que ele já renderizou aqui para mim. Ah, Miguel, ok, mas não é assim que funciona, né? Eu quero poder digitar como qualquer outro input. Então, a gente precisa utilizar o setCity. Por quê? Você lembra que eu falei para vocês que esse cara aqui, a única pessoa que tem o poder de manipular e de alterar o valor dele é esse segundo parâmetro. E está até tracejadinho de amarelo aqui, que é o seguinte. Ele falou para mim, olha, ele foi declarado, mas nunca foi lido. Não estou utilizando esse cara ainda. Então, para eu poder utilizar ele, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função. Essa função vai ser chamada toda vez que o usuário digitar alguma coisa no input. E aí, de novo, eu vou dar um nome bem didático aqui para ser claro, né? Eu vou chamar essa função aqui de handleChange.
igual, abre e fecha parênteses, vai ser uma arrow function. Já ensinei isso para você. Se você não está entendendo esse tipo de sintaxe aqui, assiste as nossas aulas de JavaScript, que é bem legal. E aí, beleza, a gente tem uma função que ainda não faz nada. Ok, e aí o que eu vou fazer? O nosso input do HTML, eu vou quebrar aqui, vou dar um enter aqui. Ele tem vários tipos de eventos que eu consigo fazer, que eu consigo chamar uma função quando esse evento for disparado. E geralmente os eventos no HTML, eles chamam de on alguma coisa. Se eu digitar on aqui, o VS Code ele me sugere um monte, mas é muito mesmo. Olha o tanto de evento que a gente tem aqui. E o que eu quero que... Qual o evento? Vamos pensar um pouquinho aqui agora. Qual é o evento que eu quero disparar? Quando o usuário está digitando aqui, alguma coisa está mudando. Eu estou mudando o valor do input, certo? Vocês concordam comigo? Se eu digitar aqui meu nome Miguel, eu vou estar mudando o valor desse input. Agora eu não consigo porque é o React que está controlando, né? E como que chama o evento que é disparado quando há alguma mudança no valor? O nome é bem simples, ele se chama de onChange. E aí no onChange, o que eu quero fazer? Eu quero chamar essa função. Então, toda vez que mudar alguma coisa no input, ele vai chamar essa função. Então, toda vez que o usuário digitar alguma coisa, ele chama essa função. Como que eu sei que está funcionando? Vou colocar um console log. Vou digitar alguma coisa que alterou. Para eu abrir o console aqui, clico no botão direito, inspecionar. Vou clicar aqui em console. Posso limpar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou digitar aqui, ó, estou digitando. Ó. Toda vez que eu digito alguma coisa, vou limpar de novo, ele está chamando a função. Ok, perfeito. A gente já tem uma função que é chamada toda vez que o usuário digita alguma coisa. Mas, Miguel, eu quero saber o que o usuário digitou. O que acontece? O React, aqui dentro, de maneira implícita, ou seja, por debaixo dos panos, vamos dizer assim, ele passa para mim um valor para dentro dessa função aqui. Como que eu sei isso? Porque eu li muita documentação, tá, pessoal? É por isso que é importante o desenvolvedor ele ter um trabalho de leitura constante para vocês estarem sempre lendo a documentação. Então, aqui, de maneira implícita, eu recebo um evento. Eu posso dar qualquer nome aqui. Se eu quiser chamar de Maria, eu posso chamar, porque esse é uma variável. Mas eu chamo de i ou event para ser bem claro, tá, pessoal? Então, sempre tenham isso em mente. Se eu vier aqui e printar o i aqui, que eu sei que eu estou recebendo ele aqui, eu vou salvar. Vou limpar aqui de novo e vou apertar A de novo. Ó. Esse é o evento aqui, ó. Synthetic Base Event. E aí ele tem um monte de coisa aqui. E eu sei exatamente o que eu quero, o que eu vou precisar. Eu vou precisar de um cara que ele se chama Target. O que é esse Target? O i, pessoal, é o evento geral, é o evento de alteração. Por isso que é onChange. O on é um evento de alguma coisa e o change é de alteração. Então, o i é esse evento de fato. E o target, o que é? É quem disparou, quem foi o alvo desse evento. E quem que foi o alvo desse evento? Foi o input. E o que eu quero desse input? O valor. Então, o que eu faço? Dentro do evento, eu acesso o alvo, né, o target, e pego o valor. E aí, vou limpar de novo e vou escrever A aqui. Ó. Percebam que ele printou Belo Horizonte, porque é o que já estava aqui dentro, e printou o meu A aqui no finalzinho. Eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu dar um zoom. Ele printou o meu A aqui no finalzinho. Vou clicar aqui de novo, vou apertar B agora. Ele printou Belo Horizonte e o meu B aqui no finalzinho. E aí, agora eu estou com a faca e o queijo na mão. O que eu quero fazer? Eu quero alterar esse valor. E para eu alterar esse valor, a única pessoa que pode alterar o set é quem? É o setSet. Então, eu vou dar um setSet o e.target.value, que é o valor que o usuário digitou. Se eu atualizar aqui, posso atualizar ou não? Atualizei mais no automático mesmo. E aí agora eu vou digitar, eu vou apagar. Percebam que está funcionando como um input normal. Mas quem está controlando esse input é o React. Então, se eu digitar aqui Maria, ele vai acontecer Maria. E agora sim eu tenho de fato o two-way data bind, porque o usuário ele imputa as coisas aqui pelo teclado, que altera no React, e o React
altera baseado no input do usuário alguma coisa que eu queira alterar. Por exemplo, aqui, ó, em vez de ser esse título aqui, agora, previsão do tempo do Miguel, eu quero que eu seja o cite. Agora, de fato, é o two-way data bind. Agora, ó. Olha para você, o usuário ele setou um valor no input através do teclado. Isso alterou um valor no React e o React alterou uma visualização para o usuário. Então, por isso que é duas vias. O usuário altera alguma coisa no React e o React altera alguma coisa para o usuário. Então, daí vem o two-way data bind, tá, pessoal? Vou apertar um Ctrl Z aqui só para desfazer. Beleza, a gente já tem a cidade que a gente quer perfeito. Agora é o mais fácil. Eu quero fazer a requisição. Eu quero de fato fazer a requisição. Então eu vou criar uma outra função const handle search. E aí nessa handle search, depois de ler a documentação, o que eu quero fazer, tá, pessoal? Eu quero fazer de fato a requisição. E aí dentro da documentação, depois eu vou deixar o link da documentação para vocês poderem estudá-la aí também. Eu sei que eu preciso... E aí eu poderia utilizar o Axios, que é um cliente terceiro aqui, que eu instalaria uma biblioteca, mas eu posso utilizar o Fetch também. O Fetch ele é nativo do JavaScript. Então, o Fetch ele me permite fazer uma requisição para uma API. Então, o que essa requisição vai ter, tá? Essa requisição vai ser para o endpoint da API. O endpoint é o endereço, tá? Miguel, mas isso é um site. Não, a diferença de um site para um endpoint é que o endpoint, normalmente ele trabalha com textos e não é algo muito amigável para o usuário. E um site é aquilo que você navega, né? Que você entra, que você está navegando, isso daqui é um site, tá? Isso daqui é um endpoint de uma API, ele tem a versão da API e tudo mais. E aí, Miguel, mas como que você sabe que é esse HTTP, API, Weather API, tudo isso está escrito aqui, pessoal. Se vocês vierem aqui, ó, vou até puxar um pouco mais aqui para vocês verem aqui, ó. API Explorer. Se vocês vierem aqui, ó, Docs, tem toda a documentação. Eu li isso daqui, então eu sei como utilizar, tá? Mas essa é a vida de um desenvolvedor. Se você tivesse no seu trabalho e o seu chefe pedisse aí para você fazer uma alteração numa API ou fazer uma implementação com uma API, você teria que ler, eu não digo tudo, tá? Mas boa parte para poder entender e como utilizar. Eu não vou entrar em todos os aspectos aqui, porque eu já li, a ideia é só mostrar para vocês como consumir uma API. Mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é bem simples, só vocês entrarem aí na documentação e darem uma lida. E aí o que acontece? Na API, para eu poder utilizar ela, eu preciso utilizar um cara que se chama current, porque o current ele vem do tempo atual, que eu quero saber exatamente o tempo que está na cidade que o usuário digitou ali agora. E o JSON é o formato que eu vou utilizar para fazer o retorno, tá? O JSON ele é um formato mais moderno, mas antigamente se utilizava muito o XML, ainda se utiliza, mas eu acho que menos do que o JSON. E aí, pessoal, o que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando vocês criam a conta, vocês ganham um API Key que vocês podem fazer 1 milhão de requisições por mês? Então, esse API Key é uma maneira do site utilizar e reconhecer quem é quem. Então, cada conta que vocês criarem aí vai ter um API Key e isso é único, tá? Vocês podem utilizar o meu aqui se vocês quiserem copiar, mas eu recomendo que vocês criem a conta de vocês aí, peguem o API Key de vocês, para vocês entenderem, irem brincando com isso mesmo. E assim, de novo, o API Key é como se fosse o usuário e senha de um site. Então isso é privado. Se vocês criarem os seus aí, não compartilhem com ninguém. Assim, eu não ligo de compartilhar o meu aqui. Primeiro, que é uma conta gratuita. E segundo, dificilmente a gente vai bater lá 1 milhão de requisições. E terceiro, nesse caso aqui não envolve risco, não posso, tipo assim, se passar de 1 milhão de requisições você vai ser cobrado, Miguel? Não vou, não, na hora que vocês criarem a conta lá, vocês vão ver que não pede
nenhum dado de cartão de crédito nem nada, o que vai acontecer é que o meu API Key provavelmente vai ser bloqueado até o próximo mês. E aí eu preciso passar um parâmetro. Na URL, sempre quando eu preciso passar um parâmetro, eu utilizo a interrogação. Então, sempre quando vocês acessarem um site aí que der interrogação, alguma coisa, aquilo é um parâmetro. E nessa API, o parâmetro ele se chama key, de chave mesmo. Então, interrogação, parâmetro, o nome do parâmetro é key e aqui o valor. Então, eu vou colar esse valor aqui. E aí, como esse é um parâmetro, tá? Quando eu utilizo interrogação, eu estou dizendo que eu vou começar a passar parâmetros. A partir da interrogação aqui, tudo é parâmetro. Mas, Miguel, se eu quiser passar um outro parâmetro, eu preciso botar uma outra interrogação? Não. Se você quiser passar um outro parâmetro, você usa o e-comercial. Pelo menos eu conheço como e-comercial. Eu não sei como que se chama, como vocês conhecem aí, mas você usa aí shift a letra... o número 7 do teclado, que é o e-comercial. Pelo menos o meu aqui é o e-comercial. E aí eu preciso passar mais dois parâmetros. Um, que é o que é a query, né? O que eu estou procurando, que aqui vai ser o nome da cidade. Então vai ser nome da cidade aqui. E um outro parâmetro, que é um que ele chama de lang, que é de language, que é igual a pt, que é de português. Eu quero em português. Então vamos lá de novo, tá, pessoal? Primeiro parâmetro é o key, e aí vocês vão copiar lá da conta de vocês. Então, é o nome do parâmetro igual e o valor do parâmetro. Segundo parâmetro é o que, letra Q, só isso, igual e o nome da cidade, que é o que o usuário vai digitar aqui nesse input. Terceiro parâmetro, lang, L-A-N-G, igual pt, porque a gente quer em português. Beleza, Miguel, só assim já vai funcionar? Não, por quê? Aqui está uma string, tá vendo que ele deixa até rosinha para mim? Eu quero que esse nome da cidade aqui ele seja dinâmico, pô. Eu quero pegar o que está aqui. O nome da cidade a gente já tem, está dentro de city. O que eu quero fazer então? Colocar o city aqui dentro. Como que eu faço? O JavaScript ele me permite fazer uma interpolação de string. Então, para eu poder fazer essa interpolação, eu vou apagar essa aspa simples que eu coloquei em volta aqui, eu apaguei no início e apaguei na frente, e vou utilizar a crase, ou não sei como vocês conhecem aí, que é a aspa invertida. No meu teclado aqui, ela fica no canto esquerdo do número 1, mas é só vocês utilizarem a crase, e aí o que eu vou fazer? Ela fica no início da string e no final. Miguel, mas ficou a mesma coisa. Não ficou, porque com a crase, o que eu vou fazer? Ó? No igual, aqui, ó, que igual, certo? Que, o nome do parâmetro, igual ao valor. Aqui onde eu digitei nome da cidade, eu vou apagar, eu vou utilizar o símbolo do dólar, chave, abre chave, fecha chave. Repara que, viu que ficou azulzinho? Então, quando está azulzinho, eu posso utilizar uma variável. Que variável que eu quero? City. Então, vou recapitular mais uma vez, pessoal. API, que eu vou deixar o endereço aí para vocês, mas se vocês quiserem digitar é http://api.weatherapi/v1/current.json. Aí, interrogação. Primeiro parâmetro, nome key. O primeiro parâmetro se chama key, igual, e aí é o que forneceu na conta de vocês lá. E-comercial, para a gente começar o segundo parâmetro. Qual que é o nome do segundo parâmetro? Letra Q, igual, aí a gente coloca o símbolo de dólar, abre chave, city, que é o nome do nosso estado, que a gente colocou aqui em cima, fecha chaves. Terceiro e último parâmetro, lang, de language, e pt, que é o português. E aí, o que acontece? O fetch ele permite a gente fazer uma requisição. Só que o que acontece? As requisições no JavaScript a gente chama elas de promessas. Por que promessa, Miguel? Porque eu não sei o que a requisição vai me voltar. Eu simplesmente sei que ela vai me retornar alguma coisa. Eu tenho a promessa que ela vai me retornar alguma coisa, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se o usuário está com internet. Eu não sei, por exemplo, se esse API Key aqui já deu mais de 1 milhão de requisição, então eu não sei o que vai acontecer. Então, para eu poder tratar uma promessa, o que eu vou fazer? Estou aqui no final, vou apertar Enter, vou dar um ponto, estou continuando a função, e aí ele já me sugere. Eu tenho três coisas, catch, finally e o then. Então, eu quero utilizar o then. Por quê? Eu sei que isso me retorna uma promessa. Se eu deixar o mouse aqui em cima do fetch, ele vai falar, olha, ele retorna uma promessa
que é do tipo response aqui, ó. E aí o que acontece? Nesse den aqui, eu vou passar uma função para dentro dele. Se você não está entendendo a sintaxe, de novo, assiste lá nossas aulas de JavaScript. E dentro desse den, eu posso dar qualquer nome aqui. Ó. Se eu quiser dar Maria, eu posso. É a mesma coisa aqui do E, tá? Só que eu vou dar um nome aqui de response. Por quê? Ele está falando para mim que ele retorna um response, tá vendo? Então, posso dar qualquer nome, mas o response é o que faz mais sentido para mim. O que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log nesse response, só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Ah, Miguel, mas tá meio clarinho aqui, porque eu não estou utilizando. Quando que eu quero utilizar essa função? Quando que eu quero chamar essa função? Aqui no nosso... Vou clicar com o botão direito e vou dar um format document aqui, só para a gente ver melhor, tá, pessoal? No nosso parágrafo aqui, eu já dei uma dica, olha. Clique em seguida no campo pesquisar. Então, eu quero chamar aquela função quando o usuário clicar em pesquisar. Então, é bem simples, tá, pessoal? Vou vir aqui no botão. O botão, ele também tem um evento, só que agora não é change, é um onClick. E aí, quando rolar um clique aqui, eu quero chamar o handle search. Vou formatar aqui de novo. E aí, reparem que vou limpar o nosso console e vou digitar aqui Belo Horizonte e vou clicar em pesquisar. Demorou um pouquinho, alguns segundos, e aí ele me retornou aqui, ó, response. Se eu clicar aqui em abrir, ele me retornou um monte de coisa. Por exemplo, olha, ele me retorna quando deu certo, ó, ok é igual a true. Ele me retorna o status, esse status a gente vai precisar dele. E aqui dentro ele me retorna um body. O body eu não consigo ver, porque eu preciso fazer um tratamentozinho nele ainda. Esse body aqui, ele é do tipo readable string, e eu não consigo entender. Se eu clicar aqui, olha, ele não mostra nada para mim. Então, sei que está dando certo, mas eu quero só fazer esse tratamento no body quando eu sei que minha requisição deu certo. E como que eu sei que a minha requisição deu certo? Quando ela me retorna um status 200. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação. If response. Aí, dentro de response, o que eu tenho? Eu tenho um status. Então, response.status for igual a 200, o que eu quero fazer? Eu quero dar um return no response.json. Eu quero transformar esse cara todo aqui em um JSON se tiver dado certo a nossa requisição. E aí é legal, pessoal, esse projetinho aqui. Primeiro, que ele serve de portfólio para vocês. Segundo, que a gente vê tudo aquilo que a gente aprendeu de React, de HTML, de JavaScript, de CSS, de Bootstrap, num projeto só. Então, a partir do momento que eu dei o return, para onde que eu estou retornando? Eu posso utilizar de novo aqui um outro ponto .den. E aí, o que eu estou fazendo? Olha, faça a requisição. Aí, depois que a requisição terminar, que eu não sei quanto tempo ela vai levar, por isso que eu utilizo o den. O den eu sempre utilizo quando eu não sei quanto tempo aquilo vai terminar, que a gente chama de requisições assíncronas, ou seja, elas podem levar o tempo que elas quiserem. Depois que terminar essa requisição, eu verifico a requisição ela deu certo. Se tiver dado certo, transforma em JSON. Depois que transformar em JSON, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma função e aqui dentro já tem os dados. É o dado que eu quero. Já tem o dado aqui. E aí eu vou dar um console.log nesse dado aqui, ó, nesse data. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil. Nesse data. E vou limpar aqui de novo. Se a gente vier aqui, só vou clicar em pesquisar. Foi bem rápido, mas reparem que ele já trouxe um carinha diferente aqui para mim. Ó. Eu tenho o location, que foi de onde eu procurei, né, a cidade. Aí ele me mostra o país, a latitude, a hora local, né? E podem ver que bate bem certinho. É lógico que não é real time, né, pessoal? Porque é uma API gratuita, mas, por exemplo, a última vez que essa API fez essa consulta era 23h12, então tem 3 minutos. Latitude, longitude, o nome, a região, time zone, então assim tem muita informação. E esse current aqui foi o que a gente solicitou aqui, tá vendo? Ó, current.json. E o current tem a previsão do tempo certinha, por exemplo, olha, a condição do tempo parcialmente nublado. Por isso que a gente setou a linguagem aqui, a sensação térmica, né? Feels like. E aí tem Fahrenheit em Celsius, sensação térmica de 25 graus. Eu, pelo menos, acho que está bem quente.
Umidade, 69%. Se é dia, ou seja, aqui já está de noite, então retorna 0. Então tem um monte de informações aqui. E aí o que eu quero fazer? Pô, já testei se deu certo. Se tiver dado certo, eu quero colocar ele dentro de... Quem respondeu um outro estado acertou. Então o que eu vou fazer? Vou criar um outro estado. Esse estado aqui eu vou colocar... Eu vou dar o nome dele aqui de Weather Forecast, que é a previsão do tempo. E a outra é Set Weather Forecast. Reparem, pessoal, que assim, o nome sempre vai ser set esse carinha aqui. Eu, particularmente, tenho esse padrão. E o que ele vai ser, Miguel? Um objeto vazio. Porque esse cara aqui é um objeto, certo? E eu quero que ele seja um objeto vazio. E aí que é muito simples, pessoal. Aqui dentro, ó, eu vou dar um Set Weather Forecast e eu coloco data. Só isso. Eu já tenho a previsão do tempo na minha mão aqui agora. Aqui eu faço o que eu quiser agora. E aí, só para a gente encerrar essa aula, eu vou exibir duas coisinhas aqui, algumas informações. O que eu vou fazer? Vou criar uma div. E dentro dessa div, eu vou criar uma outra div. Dentro dessa div que eu criei aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ela tenha uma margem no topo, né, dar um espaçamento, para a gente dar um espaçamentozinho aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra div aqui, para eu poder exibir um carinha, porque eu já li na API também, tá, pessoal? Eu quero exibir o ícone da previsão do tempo. Eu sei que ele me retorna um ícone, então eu vou exibir este ícone aqui. E o que vai ser esse ícone aqui? Eu preciso, pessoal, eu preciso exibir o weather.forecast.current. Eu já sei porque eu lembro de cabeça, tá? O objeto. .condition.icon. Deixa eu ver o que ele está reclamando para mim. Ah, tá, legal. Olha, ele não pode ler, porque o que acontece, tá, pessoal? Ele está tentando, assim que eu salvo, ele está tentando ler esse cara, o current, o condition e o icon. Só que ele é um objeto vazio, então porque eu não fiz a requisição ainda, então esse cara está vazio. E aí, para isso não acontecer, o que eu quero fazer? Eu vou fazer uma condição, abre e fecha chaves aqui, porque eu quero utilizar JavaScript aqui dentro. Eu não sei se eu já fiz isso com você em outras aulas, mas eu acho que não. Quando dentro do return aqui, ó, dentro do return, se eu utilizar abre e fecha chaves, eu estou dizendo para o React que eu quero utilizar JavaScript aqui dentro. Então, por isso que eu utilizo aqui abre e fecha chaves, porque isso aqui é uma variável no JavaScript. Aqui dentro a mesma coisa, aqui dentro a mesma coisa. Então, sempre quando eu abro e fecho chaves, estou dizendo que eu quero utilizar uma variável. E aqui eu posso fazer um if, eu posso fazer uma condição. Não um if assim normal, eu não posso fazer ele assim, mas eu posso fazer um if ternário. O que é um if ternário? É um if de uma linha só. O que eu quero fazer? Se o Weather Forecast estiver setado, ou seja, se ele existir, eu vou exibir algumas coisas aqui dentro. Se ele não existir, eu não exibo nada. E o que eu quero exibir? O que eu tinha acabado de fazer. Só copiei e colei aqui dentro. Vou formatar. Então, de novo, explicando, tá? Se o Weather Forecast tiver alguma coisa aqui dentro, porque se ele for um objeto vazio, essa condição vai ser falsa. Se ele for assim, ó, se ele for isso daqui, que eu setei aqui dentro, tá vendo? Esse objeto vazio, isso daqui vai retornar falso. E aí, se isso for falso, ele vai entrar aqui no null, então ele não vai fazer nada. Se tiver alguma coisa dentro daquele objeto, o que ele vai fazer? Ele vai exibir para mim a imagem. Então, se eu salvar, eu vou atualizar aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando agora. Ah, tá. Entendi, tá, pessoal? O meu erro aqui é que eu não posso colocar ele assim. Eu vou iniciar ele como nulo. Eu não quero que ele seja um objeto, porque como eu iniciei ele como um objeto, ele também cai nessa condição. Essa condição se torna verdadeira. Então, a única coisa que vocês vão fazer é setar aqui como nulo, mas eu ainda preciso dessa condição, tá? Então, a gente mantém a condição e no useState aqui a gente seta como nulo. É legal que vocês verem esses erros acontecendo,
para vocês verem que é normal, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar em pesquisar. E aí ele foi lá na API, bateu na API, setou para mim o Either Forecast e dentro desse data aqui eu tenho o íconezinho, tá vendo? E aí eu já consegui ler esse ícone. Só que o que eu quero fazer? Além de ler esse ícone aqui também, eu quero exibir uma imagenzinha, né, para poder ficar legal. Então, logo abaixo dessa div aqui, eu vou criar uma outra div. Logo abaixo da imagem, da div da imagem, eu vou separar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou criar uma outra div e dentro dessa div eu vou colocar um H3. E aí eu vou colocar hoje o dia está, dois pontos. E aí, de novo, abre e fecha chaves porque eu quero usar JavaScript. Eu quero trazer o resultado da API. Então, eu vou colocar o Either Forecast, ponto current, de novo, ponto condition, ponto text. Por que é isso, Miguel? Porque, pessoal, já fiz muito isso daqui, então eu lembro de cabeça, tá? Mas se vocês quiserem testar, é só vocês virem aqui no console.log, no den do data, eu vou dar um console.log aqui e vou pesquisar de novo. O que eu estou fazendo? O Either Forecast é o nome do estado da nossa aplicação. Então, é esse nome que a gente criou. Aí eu entro no current. Dentro do current, eu estou entrando. Dentro do current, eu estou entrando dentro de condição. E dentro de condição, eu estou pegando o texto. Tá vendo aqui, ó? Céu limpo. E aqui é a mesma coisa, só que em vez de pegar o texto, eu estou pegando o icon. Então, por isso que ele mostra aqui para mim. E aí, aqui embaixo, só para a gente encerrar, pessoal, eu vou colocar um parágrafo. Vou colocar um parágrafo e esse parágrafo aqui eu vou colocar a temperatura. A nossa temperatura está, abre e fecha parênteses, mesma coisa. O Either Forecast, ponto current, ponto temp, underline C, que é a temperatura em Celsius. A temperatura está a 22 graus. E assim, eu estou achando bem quente. Pessoal, vamos dar só uma estilizada antes da gente finalizar esse nosso vídeo. Vou fazer o seguinte, tá? Nesse carinha aqui que eu coloquei a margem, eu vou dar para ele um display flex, porque aí a gente vai ter tudo na mesma linha. E aí eu vou dar um align items center, porque aí ele alinha para mim no meio aqui, fica mais legal. Então, coloquei uma classe deflex, que coloca um display flex para mim, e coloquei uma outra classe que chama align items center, para poder alinhar o meio aqui. E nesse carinha aqui, vamos dar aquele mesmo nome que a gente deu, que foi de lead. Pessoal, tá aí o nosso sisteminha, ele tá criado. Vou deixar uma tarefinha para vocês, o seguinte, de colocar mais informações. Percebam que tá responsivo, tá legal. De colocar mais informações. Vou colocar aqui Fortaleza. Vamos ver como é que tá lá em Fortaleza. Fortaleza. E vou clicar em pesquisar. Fortaleza, a mesma coisa, só que está um pouquinho mais quente do que aqui. Então, vou deixar para vocês, exercício para casa, hein, pessoal? Para vocês tentarem aí colocar mais informações que a gente já sabe como faz. É só vocês acessarem o objeto aqui, tem um monte de informação, tem sensação térmica, tem outras temperaturas, tem a cidade da pessoa. É legal saber a cidade da pessoa para ver se ela pesquisou certinho. Então fica aí, exercício para vocês colocarem mais dados aqui, estilizarem do jeito que vocês quiserem, utilizando Bootstrap ou não, e colocarem um loading aqui para mim, porque quando eu clico aqui, se eu digitar aqui, New York, eu não sei se está pesquisando ou não, isso pode fazer que as pessoas fiquem clicando aqui. Então, assim, melhorarem a usabilidade para o usuário. E aí, quando você for fazer, me marca lá no Instagram que eu reposto vocês, tá, pessoal? Tem muita gente que é Tech Hunter, né, que estão procurando profissionais que me seguem, ou então me marca no LinkedIn que eu vou repostar vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e valeu!